Boa tarde, amigos. Continuando a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Recife, nós lembramos que a ordem de exibição foi definida por ordem alfabética e todos terão o mesmo tempo para explanar os seus planos de governo. Nós começamos hoje com o pastor Esteves Jacinto, do PRTB. Esteves, o que diabo é aerotrem que você fala tanto aí nas suas caminhadas? A Aerotrem é um trem moderno, Alberto. É um trem com definições assim futuristas e que acredito que será um transporte utilizado futuramente no nosso país, no nosso estado também. Não é muito caro não para fazer? É um projeto caro, sim, mas aí acredito que a longo prazo isso vai transformar-se numa coisa acessível para o nosso estado e com certeza nós teremos aqui em Pernambuco. Mas antes do aerotrem, você, prefeito do Recife, vai privilegiar as ciclovias? Nós vamos tratar do transporte como um todo, não somente ciclovias, mas também como a questão dessa mobilidade do trânsito, da engenharia do tráfego, que a gente precisa tratar com atenção especial. Ô Esteves Jacinto, nas suas andanças aí, nas caminhadas pelos bairros do Recife, você tem comprovado que essas pesquisas mostrando que a saúde é o pior problema do recifense, é correta? É correta, sim, até porque a saúde, ela fere a nossa própria carne, né? O cidadão recifense hoje, ele vive um momento de angústia quanto a essa questão da saúde. Eu pude presenciar pessoas deitadas no chão, esperando a noite toda para conseguir uma ficha no outro dia, num posto da prefeitura. Então, é uma coisa gritante, que ainda a gente conviva com esse problema, mesmo depois de tantas promessas feitas a cada campanha. E a segurança pública? A segurança pública é algo que a prefeitura pode ajudar e muito. Há quem diga que não é somente tarefa do Estado, eu concordo, apesar de que o Estado ele tem que dar a sua maior contribuição para a segurança do recifense, mas a prefeitura pode contribuir muito com essa área. Ô Esteves, um assunto aí polêmico é sua discussão sobre o projeto de lei elaborado pela senadora Marta Suplicy, que visa excluir o nome da figura paterna e materna de todas as certidões de casamento. Por que você é contra? Eu acredito que esse é um atentado contra a família, João. Nós não podemos, apesar da liberdade que cada um tem de fazer da sua vida o que quiser, a gente não pode destruir a família. A figura do pai é uma figura importantíssima para a formação do indivíduo. A figura da mãe é importantíssima para a construção desse indivíduo. E tirar esse nome do pai do registro de nascimento de uma criança é o início para uma destruição dessa instituição tão importante que é a família para nós. Então você é contra? Eu sou contra. E com relação à educação, a educação do Recife está boa, candidato? Está ruim, deixa muito a desejar, João. A gente precisa dar à nossa criança, ao nosso jovem, não somente a escola, mas também a alimentação na escola, porque é verdade que ainda há muitas crianças que vão para a escola sem se alimentar. E depois disso, ele larga ao meio-dia, volta para casa e fica na rua, porque ele não tem o que fazer. Esse tempo ocioso que ele tem, o poder público poderia sim investir na qualificação dessa criança, desse adolescente, desse jovem, não somente qualificação profissional, mas dando a ele também a oportunidade dele crescer em outras áreas da vida, como, por exemplo, a área musical, como o esporte, que é um instrumento poderoso para a formação do indivíduo. E nós temos aí o exemplo da Orquestra Criança Cidadã, né? É um grande exemplo que não é uma iniciativa do poder público, né? Interessante. As pessoas comuns da nossa cidade dão exemplos para o poder público que poderia fazer muito mais e não fazem. Ô candidato, eu já ouvi pelo menos 3 dos outros candidatos dizendo que tem apoio do setor evangélico. Isso está correto? Não está correto, João, porque o setor evangélico não tem papa, né? Ou seja, o setor evangélico não tem um líder universal que determine que todos os evangélicos apoiem determinado candidato. Então, é verdade que alguns candidatos têm o apoio de 1, 2, 3 pastores, mas isso não significa que o segmento evangélico está apoiando esse candidato. Isso não é verdade. Verdade é que é possível que você vá lá na igreja, que ele entre lá na igreja, fale com um pastor, converse com um, com outro, mas o segmento evangélico ele é muito livre com relação à política. Mas tem muitos pastores apoiando sua candidatura? Temos muitos amigos pastores e nem por isso eu digo que o segmento evangélico me apoia, compreende? Tem muitos pastores amigos que estão
inclinados a apoiar a gente, a caminhar com a gente, inclusive, mas nem por isso eu venho aqui dizer que o segmento evangélico está me apoiando, não é? Ô, Estevão, você é um cantor gospel de sucesso com CD, com DVD. Isso ajuda na campanha? Você já é conhecido. Eu acho, a minha visão é a seguinte: nem me ajuda, nem também me atrapalha. Eu acho que o fato de ser cantor gospel me facilita a minha penetração na comunidade evangélica. Mas eu acho que o povo está interessado, João, naquilo que eu vou falar, é naquilo que eu tenho a propor. O nosso eleitorado tem ficado cada vez mais inteligente, cada vez mais esperto com relação a isso. Mas você pode, em evento político, cantar ou não? Ou é proibido? Eu acredito que é proibido no evento político. O showmício é proibido, mas o candidato... Né? Eu acredito que eu posso cantar numa igreja, num evento religioso, desde que eu não fale de política. Né? Mas cantar a gente pode sim. O senhor me disse que utiliza, e principalmente seus filhos, utilizam muito o transporte coletivo. Os ônibus do Recife, na sua grande maioria, não tem ar-condicionado nesse clima tropical nosso. O transporte coletivo do Recife é bom? O transporte coletivo do Recife é horrível. Horrível, é? Horrível. Horrível. Haja visto, a gente vê as filas de pessoas que se formam nos horários de pico da cidade, né? Os ônibus superlotados, especialmente aqueles ônibus que atendem as regiões mais carentes, onde me parece que há uma diminuição do número de transportes, né? Eu entendo que a passagem ela não é o grande problema. O grande problema é o serviço que se oferece à população e, infelizmente, isso vem sendo ignorado pelas autoridades públicas. Um problema extra, né, candidato? É que agora voltaram os assaltos a ônibus, né? Quer dizer, o passageiro está correndo o risco ali de morrer. Eu tive meu filho assaltado dentro do ônibus, eu tenho amigos assaltados dentro do ônibus e infelizmente, a tendência é que isso aumente, né? Porque a criminalidade ela não tem fim, né? E me parece que não há muita vontade política de trabalhar essa questão da segurança, especialmente nos ônibus. Com relação à área cultural, pelo fato do senhor ser evangélico, vai desprestigiar o Carnaval do Recife, que é reconhecido como o melhor do Brasil, ou vai incentivar o Carnaval do Recife? Não, como prefeito da cidade do Recife, João, eu não posso deixar de dar atenção a nenhuma festa cultural da cidade. O calendário cultural da cidade será cumprido habitualmente, sem nenhuma mudança, né? E, pelo contrário, naquilo que for possível melhorar, essa festa que é do povo, a gente está aqui para contribuir com isso. Eu já disse em centenas de entrevistas, a minha profissão de fé não interfere no meu mandato como prefeito da cidade. Nós não podemos, de forma nenhuma, interferir nisso que é o calendário cultural do povo. Ô Estevão, e caso eleito, como é que você vai conseguir formar uma equipe de secretários? O seu partido tem quadros ou vai se aliar com outros partidos? João, a cidade de Recife é uma cidade muito rica, de gente muito competente. O grande problema é que os cargos técnicos hoje da cidade são ocupados por vontade política. Mas nós temos muita gente boa aqui em Recife, nas universidades, temos muitos técnicos, gente competentíssima, mas como muitas vezes não estão atrelados a partidos políticos, né, não estão comprometidos com o poder político, eles são colocados à margem. Mas a gente tem aqui no Recife um celeiro muito grande. Ô Estevão Jacinto, como é fazer uma campanha da prefeitura praticamente sem recursos, enfrentando campanhas milionárias? Como é? É desleal. A gente caminha por essa cidade quase que sendo atropelado por essa avalanche de propaganda que está aí, né? Mas nós acreditamos nessa mensagem que estamos pregando com simplicidade, falando a linguagem que as pessoas entendem, sem maquiagens. E quando eu falo da maquiagem, eu falo dessa parafernália de instrumentos tecnológicos que são colocados à disposição do candidato para que ele melhore a sua imagem. Estamos falando a linguagem do povo e vamos acreditando nisso, pregando essa mensagem. Acredito que a semente que estamos plantando vamos colher. E como é que você está sendo recebido aí nessas caminhadas pelos subúrbios? Eu tenho me surpreendido porque, como eu não tenho uma história política em relação aos outros demais candidatos, e aqueles que não têm estão apadrinhados por outros monstros da política, né? Eu tenho me surpreendido porque assim, as pessoas têm me recebido de uma forma muito carinhosa, né? Às vezes assim até
eu fico emocionado de ver pessoas que olham para mim e dizem assim, olha, eu acredito em você. É difícil para você, mas eu acredito em você. Isso tem me ajudado muito a continuar fazendo o que estou fazendo agora. Oxe, você foi candidato a deputado federal, teve 5 mil e tantos mil votos. É, 5.200 e alguma coisa, não lembro bem. É muito agora. voto. É muito voto para uma campanha sem dinheiro, para uma campanha sem padrinho político e sem ter o recurso que a maioria dos candidatos tem. Foi muito, e a gente quase não saiu do Recife. Isso foi aqui, praticamente aqui em Recife. No setor evangélico, um nome que é muito conhecido é o Negão Abençoado. Você faz as músicas do Negão Abençoado, é? Os deputado sucessos federal. de Marco Antônio, dentre os muitos sucessos deles, nós temos tido o privilégio de ter escrito algumas músicas para ele que o lançou no Brasil todo. Você sabe quantas músicas já fez, não? Acredito que umas 400 músicas. 400? 400 e quantas gravadas? Nós temos 22 CDs gravados, 2 DVDs gravados. Então já tenho 25 anos nessa estrada aqui. Mas está na área musical com algum projeto novo? Agora a gente deu uma parada porque a campanha não permite que a gente faça mais nada, mas assim que terminar a campanha, a gente termina um projeto novo para o final do ano, um disco novo. Ô, Estevão Jacinto, como é que você vê o turismo? O turismo é uma atividade importante no Recife? Importantíssima, João, e inclusive geradora de renda para muita gente. Acredito que a gente precisa inovar e criar condições. Por exemplo, o Recife Antigo é lindo, infelizmente está abandonado. E é um lugar onde todo turista que chega aqui quer conhecer o Recife Antigo. Infelizmente, a gente precisa tratar dessa questão com muita seriedade e não há essa importância. Até um certo tempo foi feita alguma coisa no Recife Antigo, mas depois deixou-se cair de novo no mesmo esquecimento. E a Avenida Boa Viagem também, que é o principal cartão postal da cidade, está abandonada. Né? Abandonada. A Orla, infelizmente, se gastou milhões de reais no Parque Dona Lindu e me parece que esqueceram que a Orla é muito mais bonita do que o Parque Dona Lindu. Certo. Nós queremos agradecer a Estevão Jacinto e desejar aí muito sucesso na sua campanha. No próximo bloco, eu vou conversar com o candidato Geraldo Júlio, do PSB.